Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão, convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, hoje é sábado, hoje é dia 16 de março de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Abra o seu coração a uma mensagem do céu, de conversão, de vida nova para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galiléia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite fora lhe procurar: condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galiléia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eles têm um provérbio espanhol que diz assim: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Esse provérbio espanhol, a própria Santa Teresa d'Ávila, reformadora do Carmelo, lança a mão dele em suas obras ao dizer que quando nós insistimos no pecado, estamos recalcitrando contra o aguilhão. E ela diz exatamente essa expressão: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Em português do século XXI, a gente poderia dizer, na linguagem de hoje, é difícil ficar dando murro em ponta de faca. E é exatamente isso que os fariseus faziam. Jesus pregava com autoridade, Jesus pregava com sabedoria, Jesus pregava com intrepidez. Jesus operava milagres, sinais, prodígios. Jesus ressuscitava os mortos, Jesus curava cegos, paralíticos, Jesus abria o ouvido aos mudos, aos surdos. Jesus andava sobre as águas, Jesus multiplicava os pães. E apesar de todos esses sinais e da sabedoria imperscrutável de Jesus, os fariseus continuavam recalcitrando contra o aguilhão e diziam: esse não pode ser o Messias, porque o Messias há de vir da família de Davi, o Messias tem que nascer em Belém, esse é Galileu. Gente, eles eram tão ignorantes e se pensavam tão espertos, pensavam tão sábios, pensavam tão mestres e doutores da lei, que ignoravam até mesmo o lugar onde Jesus havia nascido, Belém. Ignoravam até o fato que Jesus era filho de Davi. Incrível é que quando Jesus passa em Jericó, o cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego Bartimeu, que era um mendigo, sabia que Jesus era descendente de Davi. Os fariseus não sabiam. Quanto mais eles se elevavam, quanto mais eles se orgulhavam, quanto mais eles se achavam bons, mais ridículos eles eram. Assim é a nossa vida, meus amados.
Por isso que nosso Senhor ensina que os humilhados serão exaltados, e que aqueles que se exaltarem serão humilhados. É por isso que o primeiro Papa disse na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E chama a atenção aqui também nesse evangelho de hoje a figura de Nicodemos. Ao ver aqueles homens esbravejarem, aqueles fariseus esbravejarem contra Jesus, ao ver aqueles fariseus até mesmo amaldiçoarem os discípulos de Jesus, Nicodemos, que havia ouvido a pregação de Jesus, se levanta e diz para eles: a lei condena alguém antes de ouvi-lo? E ao perceberem que Nicodemos tinha um coração tendente a acreditar em Jesus, estava com uma tendência de ser discípulo de Jesus, os fariseus já despejam uma torrente de xingamentos em cima de Nicodemos. E fala: você também é um dos discípulos dele e tal. E Nicodemos não se posiciona, Nicodemos fica quieto. Nicodemos não se posiciona. E aqui está o centro do evangelho de hoje, a chave de leitura para essa meditação do evangelho de hoje. Nicodemos não se posiciona. Nicodemos estava em cima do muro. Nicodemos não era um fariseu como os outros fariseus que buscava a morte de Jesus, que planejava o homicídio de Jesus, que tinha ódio de Jesus, porque ele sabia que Jesus era movido pelo céu. Mas ao mesmo tempo Nicodemos não dava abertura de coração a Jesus, para que Jesus pudesse mudar a vida dele, como mudou a vida de Mateus, como mudou a vida de Zaqueu. Nicodemos não permitia que Jesus penetrasse no fundo do coração dele, mas Nicodemos ainda mantinha aquele quarto fechado. Não permitia que a luz de Deus entrasse naquele quartinho na alma dele. E Nicodemos estava ali em cima do muro. Queridos, não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro ficou Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente. A esposa de Pilatos, Cláudia, havia tido um sonho na qual lhe foi revelado que Jesus era um justo. E ela foi a Nicodemos ela foi a Pilatos logo pela manhã e disse: não faças mal a esse justo, porque eu tive um sonho por causa dele, tive um sonho, fui atormentado a noite inteira. Pilatos sabia que Jesus era justo. Pilatos então conversa com Jesus, ouve Jesus, olha Jesus nos olhos, está com Jesus face a face. Pilatos percebe que os fariseus o entregavam por inveja, mas ao mesmo tempo os fariseus ameaçavam uma revolta política, e Pilatos tinha medo de ter uma revolta ali em Jerusalém, e isso repercutir mal diante de César ficar bravo com ele porque ele não soube conter uma revolta em Jerusalém e lhe punir. E aí Pilatos fica entre fazer aquilo que é certo, aquilo que a sua consciência lhe diz que é verdade, ou fazer aquilo que é mais conveniente para o emprego dele, para a carreira dele, para a situação social dele, para os interesses dele. Pilatos fica em cima do muro. E Nicodemos fica em cima do muro. E você? Diante do mundo, diante das pessoas, você é cristão de verdade? Ou você fica em cima do muro? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você dá testemunho de Cristo? Você prega o Evangelho com a sua vida? Você cumpre o mandamento de Jesus de Marcos, capítulo 13, versículo 13, de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura? Ainda que não seja por palavras, mas pelo seu testemunho de vida, pelo seu jeito de viver. Como dizia São Francisco de Assis, pregue sempre o Evangelho, se necessário use palavras, mas pregue sempre o Evangelho, não com palavras, mas com a vida. As pessoas percebem que você é católico, cristão, as pessoas vêm perguntar de Jesus para você, as pessoas percebem na sua vida que você tem um amor a Jesus, ou você fica em cima do muro, meio pedra, meio tijolo, como Pilatos, como Nicodemos. De que lado você está? Queridos, não dá para ficar em cima do muro. Ou nós somos 100% de Jesus, ou estamos na situação de inimigos de Deus.
Porque Pilatos, ao não optar pela justiça e declarar que Jesus era justo, não merecia a morte, Pilatos mandou flagelar e crucificar Jesus. Porque Nicodemos, apesar de saber que Jesus era justo e que aquelas perseguições que os seus colegas fariseus faziam contra Jesus eram injustas, desmedidas, frutos da sua inveja, mesmo assim Nicodemos se calou e não defendeu Jesus diante deles. Sabia que eles planejavam a morte de Jesus. Nicodemos sabia que eles planejavam o homicídio de Jesus e se calou, não alertou os discípulos, não alertou Jesus, ficou quietinho, porque era conveniente. Como nós temos vivido? A Quaresma é tempo de conversão. Olha para a sua vida e responda a pergunta para você mesmo: eu sou cristão de verdade? Pensa nisso e viva Maria Imaculada.